Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Vitor Daut aqui na área, para a gente resolver mais uma questão de raciocínio lógico. Tema de hoje, raciocínio lógico matemático, tá bem? E que eu diria que grande parte dos candidatos não conseguiria resolver essa questão, beleza? Você já vai entender o porquê. Eu sugiro você tentar fazer, dar um pause aqui no vídeo, tenta interpretar o que a questão está pedindo, né? E tenta, enfim, organizar o seu raciocínio para encontrar uma possível resposta, tá bom? Então vamos resolver aqui bem passo a passo e de forma bem prática para que você entenda a estrutura do raciocínio e que você possa aplicar o que eu vou ensinar aqui em questões similares, tá bem? Pode ser que no seu teste caia uma questão bem parecida, com uma ideia bem parecida com essa daqui. Então o que o problema diz? Um operador de caixa tem N fichas para classificar. E esse valor de N precisa ser menor que 400. Essa informação ela parece irrelevante, né? Dizer que o N precisa ser menor que 400, mas ela vai ser muito importante. E você vai entender já o porquê. Esse operador, então, ele reparou que reunindo as fichas que ele tem em grupos de 5, sobravam 3 fichas. Se ele reunir em grupos de 6, também sobravam 3 fichas. E reunindo em grupos de 7, novamente sobravam 3 fichas. E só com essas informações ele quer saber a soma dos algarismos do número n. Então, gente, você precisa estar ligado nas informações subliminares, tá, que o enunciado dá. Se ele está pedindo, você vai concordar comigo, se ele está pedindo para a gente calcular a soma dos algarismos do número n, o nosso desafio aqui é descobrir quem é um n, né? Porque a gente descobrindo quem é um n, basta a gente somar os algarismos desse número, que é a quantidade de fichas que ele tem para classificar, e aí, problema resolvido. Agora, a pergunta que não quer calar, como calcular n? Só com essas informações. Então, vem comigo aqui entender como que eu, Vitor, faria se eu estivesse no seu lugar na hora do teste, beleza? Então, eu tento traduzir as informações que o enunciado me dá. Então, repara que se eu sei que quando eu pego minha quantidade de fichas, que é igual a n, que eu preciso classificar, e quando eu separo elas em grupos de 5, o problema diz que sobram 3 fichas no final das contas, não é isso? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou ter x grupos, tá, de 5, eu não sei que valor de x é esse, mas eu vou ter x grupos de 5, e quando eu multiplicar, precisam sobrar 3 fichas. E aí eu somando com essas 3 fichas, precisa dar o n. De forma análoga, quando eu formo grupos de 6, e aí você vai concordar comigo que a quantidade vai ser diferente, né? Porque se sobram 3 fichas também, eu não vou ter os mesmos x grupos, né, para 6 também, porque senão a conta não daria certo, né, matematicamente falando. Então aqui eu chamei de y, uma quantidade y de grupos compostos por 6 fichas, e aí novamente vão sobrar 3 para que a gente encontre o valor de n, e a mesma coisa para caso a gente divida em grupos de 7. Eu vou ter z grupos, aqui eu chamei de z grupos, tá? De 7 fichas, e aí somado a 3 precisa dar o valor de n. E aqui é o pulo do gato, pessoal, porque você pode estar olhando aqui e falando assim, Vitor, mas espera aí. Como é que eu saio disso, né? O que isso quer dizer? O que você está fazendo aí? Olha, eu preciso achar o valor de n, né? E aqui eu tenho 3 equações com 4 variáveis, né? Então, será que vai dar para a gente descobrir o valor de n? E como manipular os dados para chegar numa conclusão? Então, pessoal, um truque aqui que você necessariamente, né, deveria ter enxergado e talvez você não enxergou, e não tem problema, você está aqui para aprender, é o seguinte: eu simplesmente joguei o mais 3 para o outro lado. E repara só, aqui desse lado, eu vou até circular, você vai concordar comigo que o número n-3,
ele precisa ser múltiplo de 5. Beleza? Ele precisa ser múltiplo de 5. O n menos 3 é múltiplo de 5. O n não é. Porque se ele fosse múltiplo, se o n fosse múltiplo de 5, quando a gente dividisse o n em grupos de 5, não sobrariam fichas. Concorda comigo? Não sobrariam fichas. Se o n fosse múltiplo de 6, um múltiplo de 6, eu ia dividir certinho em grupos de 6 e não ia sobrar nada, porque ele é múltiplo de 6. Beleza? Então o que eu fiz? Eu simplesmente pensei, eu preciso encontrar um número que não tem esse resto da divisão, né? Ou seja, não vai sobrar nada. E eu consigo fazer isso jogando esse resto para o outro lado. Então repara só que o n-3, ele é múltiplo de 5, ele é múltiplo de 6 e ele também é múltiplo de 7. Porque nos 3 casos aqui ele não deixa resto nenhum, o n-3, tá bom? Isso é um conceito matemático, tá, gente? É claro que essa questão aqui ela é um pouquinho mais avançada, por isso que grande parte dos candidatos não conseguiria resolver. E eu me arrisco a dizer que é isso que separa aí a galera que é aprovada em testes de lógica da galera que fica pelo caminho. Porque talvez você seja capaz de acertar as questões mais fáceis, tá? E algumas questões de nível médio. Mas para você ser aprovado, dependendo do processo seletivo e dependendo da quantidade de candidatos naquele processo seletivo, passam só aqueles 10% melhores, tá? E os 10% melhores, eu diria, eles teriam aqui essa sacada. Então, agora fica muito fácil entre aspas, né? Porque pensa comigo, a gente não tem muitos números, e na verdade tem, né? Infinitos números, mas o que eu quero dizer é que dá pra gente encontrar rapidamente números que são múltiplos de 5, 6 e 7 ao mesmo tempo, tá? E como que a gente faz isso? Então, reforçando, né? Com essa transformação, a gente conclui que o número n-3 ele é um múltiplo simultaneamente de 5, 6 e 7, tá bom? E aí, baseado nisso, pessoal, o menor valor que o n-3 pode assumir é justamente essa multiplicação, 5 vezes 6 vezes 7, ou seja, o 210, o resultado dessa conta aqui dá 210. O 210, ele é o menor número, tá? Menor número que é múltiplo simultaneamente de 5, de 6 e de 7. E por que isso? Porque 5, 6 e 7 são primos entre si. Eu não vou aqui explicar o que são números primos entre si. O objetivo da aula não é dar uma aula de matemática, aqui é resolver a questão. Beleza? Vitor, legal, 210. Mas existem outros números também que são múltiplos de 5, 6 e 7 simultaneamente. E eu vou concordar com você, porque se o primeiro é 210, 2 vezes 210 dá, por exemplo, 420, né? O 420, ele também é múltiplo de 5, 6 e 7. Vitor, e se eu multiplicar por 3 o 610, dá 630, não é isso? 630. O 630 também é múltiplo simultâneo de 5, 6 e 7. Vitor, e se eu multiplicar por 4? Você pode multiplicar por... Você vai encontrar todos os números que são múltiplos simultâneos de 5, 6 e 7, que dá 840. Agora, você vai lembrar daquela informação que você tinha achado que era irrelevante no início, mas que vai ser muito importante, que é essa daqui, olha. Ele diz que a quantidade de fichas, que é o n, ela é menor que 400. E repara só que, tirando 210, todas as outras possibilidades são maiores que 400. O que nos leva a concluir que n-3 precisa ser 210. Só tem uma opção para que o n-3 seja múltiplo de 5, 6 e 7 e ele seja menor que 400. Só tem um caso, que é o 210. Ora, se n-3 é igual a 210, eu consigo concluir, então, que o n é quem? 213. E se eu pegar os algarismos do n e somar, 2 mais 1 mais 3, a soma dos algarismos do n dá exatamente 6. Resposta correta, letra A. Vitor, questão muito difícil para mim. Nossa, eu
não faria a mínima ideia, né, de como resolver. Então o objetivo aqui do vídeo é te dar repertório. Vitor, o que vai cair no meu teste? Eu não sei qual é o teste que você tem para fazer, tá? Eu, ao longo desses últimos anos, você vai falar que é mentira, né? Mas eu tenho uma lista de 20 diferentes testes, tá? Eu sei que é muito, mas cada teste com a sua peculiaridade, com a sua característica. Então eu tenho material para todos eles. Você, dependendo do teste que você tem para fazer, você pode adquirir um treinamento, um curso, né, express, que eu chamo de curta duração, focado somente nessa demanda que você tem. Se você está buscando uma preparação um pouco mais abrangente, aí tem o meu curso completo, que ele é composto por diversas trilhas de estudo, N simulados, listas de exercício para você praticar, tá? E se dar bem nessa avaliação, porque essa etapa ela acaba abrindo portas, beleza? O que acontece com os meus alunos? Uma vez que eles obtêm boas notas, eles não precisam ficar fazendo teste o tempo todo, eles reutilizam as notas que eles conquistaram, né, para outros processos seletivos. Então economiza tempo e te garante, né, nas etapas posteriores também, que é o que mais interessa aqui pra gente. Beleza? Ficou claro? Gostou aqui da resolução? Entendeu, tá, a didática aqui do problema, o raciocínio do problema? Deixa o seu like aqui no vídeo, aperta um botãozinho aqui embaixo, ó, botão de curtir, tá? Não custa nada e vai ajudar pra caramba aqui o crescimento do meu trabalho. Deixa aqui seu comentário dizendo o que você achou. Me manda uma mensagem se você quiser se preparar, tá? Para o seu teste junto comigo. E eu vejo você no próximo vídeo aqui do canal, tá bom? Um grande abraço.